Vamos lá, vamos continuar compartilhando uma palavra que eu estava falando a semana passada. E o título da mensagem é esse, é a parte 2. Busque a Deus para que possa resistir ao diabo. É uma coisa interessante que eu estava falando, que a outra mensagem é buscando santidade. Né? Então, quando nós falamos em buscar a Deus, é justamente porque Deus é santo. Então, quando nós buscamos a Deus, nós estamos o quê? Nós estamos nos santificando. É uma coisa interessante, porque às vezes nós acabamos vendo pessoas que ficam falando do diabo para lá, não, eu repreendo, eu amarro o diabo, e não é assim que funciona. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer isso, porque isso é uma autoridade que foi delegada a nós. Essa autoridade foi delegada a nós, a igreja. Mas nós temos que entender que o que está atrelado a isso, a resistir o diabo, é justamente quando nós nos sujeitamos a Deus. Porque não tem como nós resistir às investidas do diabo se nós não estamos nos sujeitando a Deus. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, ele diz em 2 Tessalonicenses, ele diz, olha, não apagueis o espírito. Eu estava meditando nesse versículo alguns dias, e é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque se a palavra de Deus diz para que nós não venhamos apagar, é porque é possível nós apagarmos. E como isso é possível? Quando nós negligenciamos a voz de Deus. É como aquela parábola que Jesus disse, olha, todo o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, aí ele compara. Ele fala assim, esse homem eu vou comparar ao quê? Aquele homem que edificou a casa sobre a areia. E ele diz assim, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar esse homem ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Porque ele diz, ele fala assim, olha, as tempestades vão vir, as lutas vão vir, mas essa casa que foi edificada sobre a rocha, ela não vai cair. Diga, não vai cair. Essa não cai. Mas é interessante, sabe por quê? Que às vezes as pessoas se confundem um pouco. As pessoas se confundem, sabe por quê? Porque Jesus, ele disse assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como o homem que edifica. Olha só que interessante. Aquele que ouve e não pratica também edifica. Edifica porque Jesus disse. Também edifica. Mas só que quando vem a perseguição, a luta, essa casa cai. E eu acredito, né? Eu não sei se tem alguém aqui que mexe com construção civil, alguma coisa, mas olha só, quem vai construir sobre a rocha, eu acredito que demora mais tempo do que aquele que vai construir sobre a areia, porque ele mais rápido. E as pessoas até estranham, falam, nossa, Davi, ele tem um salmo que ele diz isso, ele fala assim, olha, eu quase escorreguei quando eu comecei a olhar o que? A prosperidade do ímpio. Ah, pastor, então quer dizer que o ímpio também prospera? Porque a palavra diz isso. E Davi olhando, ele quase se escorregou. Olhando a prosperidade do ímpio. Mas olha só o que significa ser ímpio. Não está aqui no contexto, mas olha só, Salmo 50. Olha só o que diz no Salmo 50, no versículo 16. Esse não está aí, mas abram a Bíblia de vocês.
Essa aqui está em uma tradução, mas é a mesma. Olha só, Salmo 50, 16. Olha o que Deus diz. Ele diz assim, mas ao ímpio diz Deus. Deus ele está falando para o ímpio. Que fazes tu em recitares os meus estatutos? Olha só, o cara conhece os estatutos de Deus. Mas só que Deus chama de ímpio. E em tomares o meu pacto na tua boca. Sabe o que é pacto? Aliança. Além dele conhecer os estatutos, ele conhece a aliança. Nessa tradução aqui na RA diz assim, ó. Mas o ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? E às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Falam assim, pastor, o ímpio é aquele que está lá na rua. Não, o que está na rua, né? Aquele que está no mundo, aquele lá, ele está na ignorância. Porque ele não tem conhecimento da verdade. E ele precisa de nós, a igreja. Digam amém. Para que a vida dele seja alcançada. Ele precisa de ver em nós atitudes concernentes ao coração de Deus. Para que a vida deles seja transformada. Então eles estão o quê? Eles estão na ignorância. Eles não têm o conhecimento da verdade. Mas o ímpio não é aquele que está no mundo. O ímpio está onde? Dentro da igreja. Por quê? Porque ele conhece a aliança, ele fala da aliança, ele fala dos mandamentos, mas não pratica. É o homem que edifica sobre a areia. E essa palavra é uma palavra que, para nós meditarmos ela para quê? É justamente para isso. Para que nós venhamos abrir o nosso coração a essa verdade. Porque eu sempre digo isso, eu sempre falo isso, falo assim, Senhor, nós não podemos ser mais um no meio dessa multidão, nós desejamos fazer a diferença. É diferente de querer ser melhor do que alguém, mas o desejo de fazer a diferença. E é possível, diga, é possível. É possível, estava falando sobre, no outro culto, buscando santidade, é possível nós vivermos uma vida que façamos a diferença aí fora. É possível, porque Deus diz que é possível. Ele diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então eu estava falando sobre isso. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos o quê? Buscamos andar como Ele andou. E nós vamos ser tentados? Vamos. Nós vamos ser. Mas quando nós buscamos a Deus, de uma forma automática, nós estamos resistindo ao diabo. Não é uma coisa que eu falo, que eu abro a minha boca e fico repreendendo. Não. É um posicionamento. Nós nos posicionamos na verdade e a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Jesus, ele disse isso. Jesus, ele disse isso. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. E ela vai te libertar. E quando nós falamos no diabo, às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas não, mas Jesus, ele foi bem claro, ele ensinou sobre tudo. Em Oséias 6:3 ou 6:4, ali o Deus, ele fala assim, olha, o meu povo está sendo destruído, não é porque o diabo está destruindo, é porque falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento, mas presta atenção numa coisa, é simples assim, não é simplesmente ter o conhecimento, não, é colocar em prática aquilo que eu conheço. É colocar em prática aquilo que eu conheço. Porque o sábio é justamente isso. O que é ser sábio? É você colocar em prática aquilo que você conhece. Aquilo que você conhece. Isso é ser sábio. E aí nós entendemos que nós começamos a resistir às investidas do diabo quando nós colocamos em prática o conhecimento de Deus. É simples assim.
E aí nós entendemos, olha, o diabo é um enganador. Ele é um enganador. Ele é o pai da mentira. Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Isso é o título dele. E aí tem uma passagem, olha só, eu estava lendo a semana passada, o apóstolo Paulo ele fala justamente sobre isso, a carta aos Efésios. E eu estava lendo aquele texto, eu vou continuar lendo, em Efésios 6,12. Ele começa a dizer assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E aí tem uma versão, olha só, essa nova tradução na linguagem de hoje, que é o mesmo versículo, mas com uma visão mais ampla. Olha só o que diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Pastor, mas o negócio é isso aí mesmo. A palavra de Deus não é para ficar espantado. É para ter conhecimento da verdade. Para ter o conhecimento da verdade. Porque ele tem esse poder? Tem. Mas infinitamente maior é aquele que habita em nós. Infinitamente maior é o poder daquele que habita em nós. Mas nós temos que dar ouvido àquele que habita em nós. Pastor, eu sei, Deus habita em mim e o Criador do universo. Glória a Deus por isso. Porque toda a honra e toda a glória é dele. Ele veio habitar dentro de mim sem eu merecer nada. Ele me amou primeiro, ele me escolheu primeiro, e ele escolheu habitar dentro de cada um de nós. E olha só, tem essa frase aí que eu coloquei, olha, preste atenção. Se você vive com pessoas que não querem que você seja feliz, não deixe que elas te façam infeliz. Simplesmente pelo fato delas não serem felizes. Essa frase aqui, no meio dessa mensagem, Deus me deu essa frase, eu coloquei, eu falei assim, olha só que interessante, porque ele estava falando justamente desse versículo. Porque às vezes as pessoas ficam se gladiando com pessoas, e esquece que a luta não é contra as pessoas, são contra principados e potestades. O inferno é bagunçado? Não, é organizado. Existem principados e potestades, é organizado. A sua luta não é contra as pessoas. Olha só, aí, o apóstolo Paulo continua falando em Efésios 6,13, olha o que ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, dia mau vai acontecer na vida de todos. De todos nós vai acontecer o dia mau. Ninguém vai escapar desse dia. E depois, olha só, e depois de ter vencido tudo, permanecer. Resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer. Vocês entendem que aqui o apóstolo Paulo está dando um segredo da vitória, gente. O segredo da vitória, muitas vezes, não é você vencer uma luta. É você permanecer. É permanecer. Eu permaneço hoje, permaneço amanhã, permaneço depois. É uma caminhada, é uma jornada. Olha só, eu coloquei nessa tradução só para a gente abrir bem o entendimento. Olha, na mesma versão, nova tradução na linguagem de hoje, olha, o mesmo versículo diz assim: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal,
vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes. Diga firme. Sem recuar. Olha só, depois de ter vencido, venci, agora está tudo certo. Não, continuar firme. Porque o diabo não para. Ele continua. Você está firme, mas do outro lado ele também está firme querendo te destruir. Venci, está tudo certo. Não, você tem que permanecer, se enchendo dessa verdade. Essa verdade que vai te sustentar. Essa verdade, às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas é o diabo. Não, às vezes em um momento que você libera um perdão, aonde você trabalha. No momento aonde aquele professor chato, que te dá aula, no momento que você leva um presente para ele, você está resistindo toda a força do diabo. Ele está sendo envergonhado. Quando aquele chefe que não te dá aumento, aquele que você já pediu para Deus, mas você não está orando por ele. Tem tudo isso. E aí as pessoas acham que o reino das trevas é tudo bagunçado. Não, eu posso viver de qualquer jeito que vai tudo dar certo. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos o quê? A santidade de Deus. Porque é possível. Eu vou ficar falando isso sempre, até vocês terem essa convicção no coração. É possível nós fazermos a diferença nesse mundo. Você sabe por quê? Deus, Ele quer... Eu estava conversando com o pastor Adailton hoje. Deus, existem posições hoje, existem pessoas no corpo de Cristo que têm chamados para ser deputados, vereadores, prefeitos. Tem dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque Deus quer que o nome dele seja glorificado nesses lugares também. Um homem ou uma mulher chegar lá, administrar com o coração de Deus. Existem pessoas que têm um chamado tremendo, mas ela não despertou para isso ainda. Pastor, o que eu tenho que fazer? Abrir o seu coração, ouvir de Deus. Empresas. Nós temos que entender isso. Existem dias tão maus que falamos assim, Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Existem dias tão maus, porque a palavra de Deus diz, para que possamos resistir no dia mau. E nós continuamos falando, como isso pode acontecer? Não acredito que o Senhor não vai resolver essa situação. Eu oro, procuro sempre ser fiel, e parece que nada acontece. Existem declarações dessas, que em determinado momento da nossa vida, naquele dia mau, nós começamos a falar isso. Parece que nada está acontecendo, mas olha só, não pense nem fale assim. Diga, eu não vou pensar, e não vou falar mais assim. Porque olha só, Deus só parece que não está vendo. Ele só parece. Deus só parece que não está fazendo algo, mas Ele está no controle de tudo. Ele só parece. Mas Deus está no controle de tudo. Diga, Deus está no controle de tudo. Por mais que possa parecer que não. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do universo. Deus está no controle do universo. Tudo no seu devido lugar. Sol, as estrelas, tudo no seu devido lugar. Preste atenção. Deus sempre tem um plano B. Diga assim, Deus sempre tem um plano B. Sempre. Quem não pode ter um plano B somos nós. Nós não. Nós temos que crer.
Nós não podemos ter plano B. Mas Deus pode, porque Ele é criador do universo, Ele sabe de tudo. E não tem jeito, mesmo quando você... Porque lá na frente, coisas que aconteceu na sua vida, coisas que aconteceu na minha vida, quando chega lá na frente, não tem como você falar que não foi Deus. Você estava até pensando que ia acontecer de outra forma. Mas Deus colocou em prática o quê? O plano B. Porque nem você sabe como aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Quando o diabo pensa, olha só, quando o diabo pensa que Deus está indo, Deus já foi e já voltou 10 vezes. Isso é uma grande verdade. Deus é soberano. Deus é soberano. Vocês sabem que até o agir do mal sobre a terra... Pastor, mas por que a palavra diz que esse mundo, né, é dominado por principados e potestades, o príncipe das trevas domina? Mas até isso é uma permissão de Deus. Até isso é uma permissão de Deus. Até isso. É uma permissão dele. Olha só, Deus está muito mais interessado em usar as circunstâncias para nos mudar. O interesse de Deus, olha. Do que mudar as circunstâncias e continuarmos a mesma coisa. Então quer dizer, olha só a sabedoria de Deus. Deus, Ele usa as circunstâncias para quê? Para nos mudar. Porque muitas vezes nós queremos, oramos a Deus, fala, Senhor, muda essa situação. E de repente... a maioria das vezes, Deus Ele quer usar situações para que nós sejamos transformados. E nós queremos nos livrar do problema. E a fé não é para isso. A fé não foi... Deus Ele não estabeleceu a fé como para nós termos um relacionamento com Ele, porque o justo vive pela fé. A fé não foi criada para quê? Para que nós ficássemos isentos de problemas. A fé não foi feita para isso. A fé foi para que nós venhamos a atravessar os problemas do outro lado. A fé é para isso. Não é para nos livrar dos problemas. É para nós atravessarmos no meio dos problemas. Por isso que o apóstolo Pedro, olha, resistir firme na fé, crendo naquilo que Deus diz, nas promessas. Olha só, em Efésios 6,14, apóstolo Paulo continua dizendo, ó, estáis, pois, firme, diga firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Olha só essa expressão, cingindo-vos com a verdade. Presta atenção nisso. Jamais, diga jamais, negocie com a verdade. Jamais negocie com a verdade. Mesmo que ela tenha um preço, não negocie com a verdade. A verdade é verdade absoluta e acabou. Deus sempre vai honrar, sempre. Sempre vai honrar, mesmo que você perca a cabeça, que nem o apóstolo Paulo. Mas Ele sempre vai honrar. Sempre. Apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, infinitamente melhor, isso eu estou falando em um caso extremo. Em um caso extremo. Olha só, hoje eu estava comentando também, hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui adorando a Deus. Isso é um privilégio, sabe por quê? Porque eu estava conversando com meu filho, ele está lá na Eslovênia, o Maurício. Eu acredito que a maioria de vocês conhece o Maurício e a Patrícia. E eles já foram em algumas igrejas, mas... e teve uma que ele foi agora, que ele foi convidado, olha só. Porque lá não tem lugar onde se aluga. Porque é tudo caro, enfim. E aí ele foi numa igreja hoje, porque a diferença de horário, de lá para cá são 6 horas. Então, ele me ligou, acho que ligou umas 3 horas da tarde. Que ele tinha saído do culto, era umas 4 horas.
E ele falou assim que durante a noite era um prostíbulo, porque lá é assim, às vezes tem duas igrejas que alugam o mesmo lugar, o mesmo espaço. Ele falou assim que essa que ele foi, olha só, era um prostíbulo, e aí fecha o prostíbulo de manhã, e aí eles montam a igreja. Não tem espaço nesse lugar, lá na Eslovênia. Olha só. E nós temos o privilégio de adorar a Deus. E isso nesse país. Existem países ainda que nós sabemos disso, que os cristãos são mortos. Nós temos o privilégio de estarmos aqui, adorando a Deus. Então, jamais negocie a verdade, é muito precioso. Aonde quer que seja, no seu trabalho, na escola, em casa, aonde quer que seja, jamais negocie com a verdade. Tenha isso no coração. É a verdade. Transparência. Chamar a responsabilidade para você. Eu chamar a responsabilidade para mim. Porque Deus honra tudo isso. Cingido-vos com a verdade. Jamais negocie as verdades de Deus. Viva a verdade. Não apenas creia na palavra de Deus, mas viva a palavra. Pastor, eu creio. Eu creio em Deus, eu creio na palavra. Mas o diabo também, Tiago diz isso. O diabo também crê, mas não obedece. Vestindo-vos com a couraça da justiça. A couraça, aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala da armadura, a couraça serve para quê? É essa parte que vai no peito para quê? Para guardar o coração. Guardar o nosso coração. Olha só, em Provérbios 4:20, olha o que diz. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina o ouvido. Olha só, atenção àquilo que eu falo. Inclina o ouvido, chega pertinho, para ouvir o que eu estou falando. E ele continua dizendo, olha, não os deixa apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Olha só, guardar aquilo que Deus diz no mais íntimo do coração. E aí quando ele fala dos olhos, é uma coisa tão simples da gente entender, né? Porque nós somos seduzidos por aquilo que nós vemos. Então ele fala assim, olha, mas guarda no íntimo do teu coração, e não a parte dos teus olhos. Ele continua dizendo, olha, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Essa couraça da justiça, para nós o quê? Para nós guardarmos o nosso coração. Porque é do nosso coração que procede o quê? As fontes da vida. É uma coisa interessante, né? Porque essa região, qualquer coisa que nós sentimos, né, que primeiro passa pela nossa mente, mas o nosso coração, eu não sei se vocês já sentiram isso, porque nós sentimos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas vocês já sentiram um aperto no coração, alguma coisa? É aquele mais íntimo do coração. Aquele aperto em situações extremas. Você sente alguma coisa que se move dentro de você, aquilo te angustia, aquilo... E a palavra de Deus diz para nós guardarmos o nosso coração. Eu oro isso com a minha esposa. Eu peço a Deus, falo assim, Senhor, porque aqui o versículo fala para nós guardarmos o nosso coração. Mas eu oro no sentido de, eu peço a Deus, falo, Senhor, ajuda-nos a guardar o nosso coração das contaminações desse mundo. E eu creio que Deus ouve essa oração e Ele ajuda a nós guardarmos o nosso coração. Amém? Olha só. Não deixe o diabo ditar as regras na sua vida. Diga assim, eu não vou deixar que o diabo dite as regras na minha vida. Não permita isso.
Não permita isso. Sabe, aqueles pensamentos, não, você vai ter que fazer isso. Não. Ele sempre tentará lhe dar ideias para satisfazer a sua alma, suas emoções e seus sentimentos. As ideias do diabo é sempre essa. Sempre. Para você satisfazer a sua alma, os seus sentimentos e suas emoções. A investida do diabo sempre é essa. Ele sempre tentará enganar dizendo que servir a Deus não é bem assim. Não, servir a Deus não é bem assim também. Não é bem assim. Afinal de contas, os seus planos, e os seus desejos, e as suas vontades. Porque o diabo, ele nunca vem, como ele fez com Eva, ele nunca vem com aquela mentira absurda, cabeluda, não. É uma forma de engano. Decida firmemente permanecer crendo. Esse é o segredo da vitória. Uma decisão firme de acreditar em tudo que aquilo que Deus diz. Porque esse é o segredo da vitória. Diga, é o segredo da vitória. É permanecer crendo. Olha só, em Provérbios 3:5. Eu acho tremendo esse Provérbios, que falou muito comigo também. Esse Provérbios que diz assim, olha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie naquilo que você pensa. Porque vocês entendem que o crer não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos, não tem nada a ver com a nossa mente. É o crer de coração. Porque muitas vezes, olha só, muitas vezes a nossa mente quer ir para a esquerda. Mas o crer, quando eu creio naquilo que Deus diz, eu tenho que seguir em frente. É por isso que nós não podemos misturar isso. O crer com aquilo que nós achamos ou pensamos. Quando nós cremos, nós colocamos de lado os nossos pensamentos. Quando nós cremos, nós colocamos de lado as nossas emoções, os nossos pensamentos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não se apoie naquilo que você acha, naquilo que você pensa, porque isso é o que o diabo tenta nos manipular. Mexer com os nossos sentimentos, emoções. Ah, você não tem que perdoar, você não tem que fazer. Você não tem que amar. Eu estava falando sobre isso. O que Deus, o pastor Adailto falou hoje de manhã. As pessoas falam da nova aliança. Pastor, a nova aliança. Hoje é pela graças a Deus, nós somos salvos pela graça. Digam amém. Mas foi colocado em um patamar muito mais elevado. Muito mais elevado. Porque a palavra de Deus hoje diz, porque no Antigo Testamento, né, ela fala assim, olha, você tem que destruir o seu inimigo. Na nova aliança, você tem que amar o seu inimigo. E aí? Você tem que perdoar aquele que te persegue. Você tem que dar de beber ao seu inimigo. Então hoje na nova aliança, né, nós sabemos que isso é só através da ação do Espírito Santo em nós. É Ele que opera esses valores em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque em todas as nossas atitudes, nós temos que depender da direção do Espírito Santo. Mas vocês entendem uma coisa? Guardem isso no coração. Isso é uma questão de prática. Não recebam, abram o coração, não recebam isso como uma ordem, eu tenho que fazer. Não, presta atenção. Tudo, quando nós colocamos em prática, vocês entendem que vai se tornando mais, a cada dia que passa, vai se tornando mais suave, porque você está praticando. É a mesma coisa um atleta.
É a mesma coisa qualquer um de vocês agora. Pastor, eu vou dar uma corrida de 100 metros agora. Vai ser muito cansativo, vai ser, sabe, uma coisa horrível, porque você não está preparado. Agora, quando você começar a praticar isso, primeiro dia, segundo dia, primeira semana, primeiro mês, você vai ver que daqui um dia você vai estar correndo esses 100 metros de uma forma tranquila, porque você está praticando. O segredo é justamente isso que nós vemos. Nós temos que permanecer. Permanecer o quê? Praticando. Depois de ter vencido, permaneça praticando. Você vai se fortalecer. Amém? Guardem isso no coração. O grupo de louvor pode subir. Guardem essa palavra no coração. O Espírito Santo, ele vai continuar falando no coração de cada um. Essa palavra de fortalecimento, a palavra de ânimo. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Cada desejo que vocês tiver no coração, cada um, Deus é poderoso para satisfazer cada desejo de vocês. Aquilo que está segundo o coração dele. Deus é fiel. Amém? Vamos nos colocar.